Em um mundo onde a posição social determina o direito de respirar, o rei Alpha é intocável. Ou assim ele pensava. Um gole de vinho tinto vintage foi o suficiente para acabar com o reinado de Colin Riker, o lobo mais temido da costa oeste. Mas o assassino cometeu um erro fatal. Ele não levou em conta a garota nas sombras. Ela era uma Omega fantasma, invisível, inaudível e indesejada. Mas Lyra Galloway tinha um segredo. Ela não apenas sentia o cheiro do medo. Ela podia sentir o cheiro de uma mentira antes mesmo de ela ser dita. E naquela noite gelada de terça-feira, em meio ao tilintar de cristais e risadas falsas, ela sentiu o cheiro da morte. Esta é a história de como um sussurro mudou a história. O salão soberano no centro de Seattle era sufocante, apesar do ar-condicionado funcionando a toda capacidade. Para Lyra Galloway, a sobrecarga sensorial era um peso físico. Como uma ômega trabalhando na rotação de serviço, ela foi treinada para ser invisível. Mantenha a bandeja nivelada. Sirva pela direita. Nunca olhe nos olhos de um alfa. Lyra ajustou a gola de seu rígido uniforme branco, seus nós dos dedos ficando brancos enquanto segurava a bandeja de prata. O salão de baile estava lotado com a elite da matilha do Noroeste Pacífico. O cheiro deles era avassalador, uma mistura caótica de almíscar, couro caro, ozônio e o aroma metálico de feromônios agressivos. Para Lyra, os aromas não eram apenas cheiros, eram texturas, cores e avisos. Ela navegava pela sala não pela visão, mas pelo mapa aleatório em sua cabeça. Hoje à noite, porém, havia uma dissonância. Idealmente, um baile de gala da unidade deveria cheirar a cedro e chuva fresca, o aroma da paz. Mas, sob as camadas de perfume de grife e cordeiro assado, Lyra percebeu um fio irregular e ácido. Cheirava a lírios podres e cobre. Era fraco, tão habilmente entrelaçado no fundo que nenhum lobo comum o detectaria. Mas Lyra não era comum. Seu nariz era uma maldição que a manteve à margem da matilha durante toda a sua vida. Ela se dirigiu à mesa principal. Sentado ali, parecendo entediado e devastadoramente letal, estava o Alpha Ray Colin Riker. Colin era um homem que consumia todo o oxigênio de uma sala. Ele usava um smoking que custava mais do que todos os ganhos de Lyra ao longo da vida. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando uma mandíbula afiada e predatória. Ele ria de algo que o homem ao seu lado, seu segundo Garrick Lohan, havia dito. Garrick, um homem de ombros largos com um sorriso que nunca chegava aos olhos, serviu uma taça de vinho tinto para o rei. Ao futuro do território, Colin, disse Garrick com voz suave. Foi então que o cheiro atingiu Lyra como um golpe físico. O cheiro de lírio podre não vinha da ventilação ou dos arranjos florais. Ele vinha da taça de vinho que Garrick acabara de empurrar em direção ao rei. Era acônito, mas não da variedade comum. Era uma variedade quimicamente alterada, mascarada pelos taninos do vinho, projetada para paralisar o sistema respiratório em segundos. Lyra congelou. Ela estava a 3 metros de distância. Se eu falar, morro, pensou ela. Um ômega interrompendo a mesa do rei era motivo para a punição pública. Se eu não falar, ele morre. Colin estendeu a mão para a haste da taça. O pesado anel de ouro em seu dedo brilhou sob as luzes do lustre. Ele a levantou. O mundo parecia ter desacelerado. Lyra olhou para os guardas alinhados nas paredes. Nenhum deles se moveu. Eles não podiam sentir o cheiro. Os lobos beta que serviam a comida estavam alheios. Suas pernas se moveram antes que seu cérebro desse permissão. Ela saiu da fila de serviço, a bandeja tremendo em sua mão. Ela caminhou direto em direção ao Diz. "Mais pão, meu senhor?" perguntou Lyra com a voz trêmula. Ela estava se dirigindo a Garrick, mas seus olhos estavam fixos na mão de Colin. Garrick franziu a testa. Sua irritação encheu o ar com o cheiro de borracha queimada. "Não pedimos pão." "Volte para o seu posto, Ômega." Colin a ignorou, levando o copo aos lábios. Lyra deixou cair a bandeja. O barulho foi ensurdecedor. Talheres e porcelanas se estilhaçaram no chão de mármore, ecoando pelo salão de baile silencioso. Todas as cabeças se viraram. A música parou. Colin fez uma pausa. O copo a centímetros de sua boca. Ele então olhou para ela. Seus olhos eram de um tom âmbar surpreendente, frios e sem graça. "Você é desastrada", disse ele. Sua voz um murmúrio grave que vibrou no peito de Lyra. "Eu sinto muito, Alpha", sussurrou Lara, caindo de joelhos para pegar os cacos. Ela rastejou para frente, aparentemente para limpar a bagunça perto das botas dele. Garrick se levantou, furioso. "Segurança! Removam essa incompetente imediatamente." 2 guardas grandes se aproximaram. Lyra se aproximou da cadeira de Colin. Ela olhou diretamente nos olhos do rei Alpha. Um desafio direto,
Um movimento suicida. Não beba, ela sussurrou. Foi quase um sopro. Kalin ficou imóvel. O ar ao seu redor ficou pesado, a pressão de seu domínio alfa forçando os convidados próximos a se mexerem desconfortavelmente. Ele olhou para a garota trêmula a seus pés. Ela cheirava a baunilha e puro terror, mas por baixo disso havia uma sinceridade frenética. O que você disse? Perguntou Kalin suavemente. O vinho. Ela respirou, suas mãos sangrando pelos cacos que segurava. Cheira a lírios. Lírios mortos. Garrick contornou a mesa, agarrando Lyra pelo braço. Ela é louca. Tire-a daqui, Kalin. Ela está estragando o brinde. Kalin não olhou para Garrick. Ele olhou para o vinho. Ele girou o líquido vermelho. Para ele, cheirava a carvalho e frutas vermelhas. Lírios, repetiu Kalin. E cobre, acrescentou Lara, com lágrimas nos olhos enquanto Garrick apertava seu braço com força, deixando marcas em sua pele. Por favor. Kalin colocou a taça na mesa. Solte-a, Garrick. Kalin, isso é ridículo. Eu disse para soltá-la. A ordem soou como um chicote. Garrick a soltou instantaneamente, embora seu maxilar estivesse cerrado. Kalin pegou a taça novamente. Ele olhou para seu segundo. Garrick, você serviu isso. Por que você não faz o brinde primeiro? O silêncio na sala era absoluto. O sorriso de Garrick vacilou. O cheiro de borracha queimada voltou a se intensificar. Medo. Medo puro e sem adulteração. Isso é contra o protocolo. Alpha, você bebe primeiro. Estou reescrevendo o protocolo, disse Kalin, sem tirar os olhos do rosto de Garrick. Ele estendeu o copo. Beba. Garrick olhou para o copo. Gotas de suor se formaram em sua testa. Eu tenho úlcera. A acidez. Kalin se moveu com uma velocidade que turvou a visão. Ele bateu a cabeça de Garrick na mesa, agarrou o queixo do beta e forçou o vinho em sua boca. Garrick se debateu, derrubando o copo. O líquido vermelho espirrou na toalha de mesa branca. Em segundos, o linho onde o vinho havia caído começou a soltar fumaça e chiado, ficando preto. A sala entrou em caos. Gritos, berros, guardas sacaram armas. Kalin se levantou, sua fera vindo à tona, seus olhos brilhando. Ele olhou para a toalha de mesa fumegante, depois para Garrick, que estava sendo contido pela guarda real. Finalmente ele olhou para Lyra. Ela ainda estava de joelhos, cercada por porcelana quebrada, sangrando. Limpe a sala, ordenou Kalin, sua voz terrivelmente calma. Todos para fora, exceto ela. Ele apontou o dedo para Lyra. Levem a Omega para o meu escritório. A sala de interrogatório no porão da propriedade Greystone não tinha nada a ver com o salão de baile. Era fria, estéril e cheirava a alvejante e sangue velho. Lyra sentou-se em uma cadeira de metal, com as mãos enfaixadas pelo médico da matilha. Ela tremia, não apenas de frio, mas da queda de adrenalina. Ela acabara de acusar o segundo no comando do rei de traição. Se estivesse errada, embora a toalha de mesa fumegante sugerisse que não estava, ela estaria morta. Mesmo que estivesse certa, ainda assim poderia estar morta. Ela sabia demais. A pesada porta de aço se abriu. Kalin Riker entrou. Ele havia tirado o paletó do smoking e arregaçado as mangas da camisa branca. Agora não parecia um rei, parecia um carrasco. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, virando-a para ficar de pernas abertas, apoiando os braços no encosto. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Apenas a observava. Qual é o seu nome? Ele perguntou finalmente. Lyra. Lyra Galloway. Alpha. Galloway. Ele saboreou o nome. Da Matilha das Terras. Sim, Alpha. Meu pai era um patrulheiro de fronteira. Ele morreu quando eu tinha 6 anos. E sua mãe? Ela foi embora. Kalin assentiu lentamente. Você é uma ômega, Lyra. A mais baixa da ordem social. No entanto, esta noite você fez algo que meu chefe de segurança, meu provador de venenos e 20 guardas treinados não conseguiram fazer. Ele se inclinou para mais perto. Como? Lyra engoliu em seco. Eu senti o cheiro. Bobagem, disse Kalin secamente. Mandei analisar aquele vinho no laboratório há 10 minutos. Estava adulterado com um derivado sintético do Wolfsbane chamado Nightshade 4. É inodoro, incolor e insípido. É por isso que custa $50 mil americanos o grama no mercado negro. Não é inodoro para mim, insistiu Lyra, com a voz trêmula, mas firme. Tem uma textura. É forte como eletricidade estática na língua. Kalin a estudou. Ele respirou fundo, inalando seu perfume. Ele estava tentando intimidá-la para ver se ela cederia. Mas tudo o que encontrou foi honestidade. Quem te enviou? Perguntou ele, sua voz baixando um tom. Ninguém. Trabalho para a empresa de catering. Eu só estava... Garrick te contratou para encenar isso?
Um falso resgate para ganhar minha confiança? Não, Elihara recuou. Ele ia te matar. Você viu o rosto dele. Kalin se levantou e começou a andar pela pequena sala. Sim, eu vi o rosto dele. Garrick está ao meu lado desde que éramos crianças, e hoje à noite ele tentou me matar. Ele deu um soco na parede de concreto. O som foi como um tiro. Poeira caiu. Ele se virou para ela. Se você consegue sentir o cheiro de veneno inodoro, o que mais você consegue sentir? Lyra hesitou. Eu consigo sentir o cheiro das intenções às vezes. Kalin ergueu uma sobrancelha. Intenções. Quando alguém mente, sua química muda. Ela se torna azeda, como leite estragado. Quando estão com luxúria, cheira a especiarias. Quando estão com medo, cheira a ozônio. Kalin voltou para ela. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira dela, prendendo-a. Seu rosto estava a centímetros do dela. A intensidade de seus olhos âmbar era hipnótica. Sinta meu cheiro, ele ordenou. Lyra prendeu a respiração. Alfa, faça isso. Diga-me o que pretendo fazer com você. Lyra fechou os olhos. Ela inspirou. O rei cheirava a ar de inverno, pinheiro e algo único nele. Chocolate amargo e chuva. Mas por baixo disso, ela abriu os olhos, com as bochechas corando. Bem, Kalin exigiu. Você está curioso, Lyra sussurrou. Cheira a fumaça de lenha, e você está desconfiado. Cheira a ferro, e você está solitário. Ela disse, as palavras escapando antes que ela pudesse impedi-las. Cheira a pedra fria. Kalin congelou. O ceticismo em seus olhos desapareceu, substituído por um lampejo de vulnerabilidade que sumiu tão rapidamente quanto apareceu. Ele se afastou, ficando em pé. Você é uma coisinha perigosa, não é, Lyra Galloway? Eu só quero ir para casa, Alpha. Por favor, você não pode ir para casa, disse Kalin, sua voz dura novamente. Garrick tem aliados. Ele não agiu sozinho. Se eles souberem que você detectou o veneno, você será uma ponta solta. Eles vão caçá-la antes do nascer do sol. Lyra sentiu o sangue drenar de seu rosto. Então, você vai me matar? Não. Kalin caminhou até a porta e a abriu. Vou ficar com você. Ficar comigo. Você é minha nova assistente pessoal. Você ficará ao meu lado. Você comerá o que eu comer. Você irá aonde eu for. Por quê? Porque Kalin olhou para ela, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Tenho um reino cheio de mentirosos, Lyra. E você é a única que pode descobri-los. Mas sou uma ômega. Ela protestou fracamente. A corte nunca aceitará isso. A corte, rosnou Kalin. Levante-se. Temos trabalho a fazer. Enquanto Lyra se levantava com as pernas trêmulas, ela não percebeu que a porta pela qual estava passando não a levaria à segurança. Ela a levava para o centro de uma guerra. E o homem que caminhava à sua frente, o rei Alpha, era a coisa mais perigosa de todas. Não porque ele pudesse matá-la, mas porque, pela primeira vez na vida, uma loba queria segui-lo. O cheiro dele era viciante, e isso a aterrorizava mais do que o veneno. A cobertura Riker, no topo da torre mais alta da cidade, era uma fortaleza de vidro e aço. Ela oferecia uma vista panorâmica do território governado por Kalin, a selva urbana que se espalhava e se dissolvia nas densas florestas do noroeste do Pacífico. Para Lyra, parecia um aquário. 3 dias se passaram desde a festa de gala. 3 dias vivendo à sombra do Alpha. Fique parada, ordenou Kalin. Lyra recuou, mudando seu peso no otomano de veludo. Uma Tor, uma mulher beta exigente chamada Madame Holloway, estava prendendo um vestido de seda no corpo de Lyra. Não consigo respirar, Madame. Lyra ofegou. Beleza é dor, querida. Madame Holloway murmurou com a boca cheia de alfinetes. O rei exige que você esteja apresentável para a reunião do conselho. Você não pode usar esses trapos. Kalin estava sentado em um sofá de couro do outro lado da sala, revisando documentos em um tablet. Ele não havia olhado para cima uma única vez, mas Lyra sabia que ele estava ciente de cada respiração dela. O vínculo, ou qualquer que fosse essa estranha conexão, zumbia entre eles. Desde aquela noite, o cheiro dele estava sempre em seu nariz, calmando-a e confundindo-a na mesma medida. Ela não é uma boneca, Holloway, disse Kalin, ainda sem levantar os olhos. Certifique-se de que ela possa se mover. Se ela precisar correr, não quero que tropece na bainha. Madame Holloway enrijeceu. Claro, Alpha. Lyra olhou para Kalin. Por que eu precisaria correr em uma reunião do conselho? Kalin finalmente ergueu os olhos. Seus olhos estavam escuros, marcados pelo cansaço de noite sem dormir. Ele estava caçando os cúmplices de Garrick, vasculhando os subúrbios da cidade. Como Garrick não foi encontrado, e até que sua cabeça esteja em uma estaca, você é um alvo. Ele se levantou com a graça de um predador em seus movimentos,
fazendo a sala parecer menor. Ele caminhou até Lyra, inspecionando o vestido. Era de um azul profundo, modesto, mas elegante. Você cheira a ansiedade, observou ele em voz baixa. Estou apavorada, corrigiu Lyra. O conselho, eles são os alfas mais fortes da região. Eles vão me devorar viva. Deixe-os tentar, disse Kalin, com um grunhido perigoso subjacente ao seu tom de voz. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. O toque enviou uma descarga elétrica pela espinha de Liara. Ela viu suas pupilas se dilatarem. Ele retirou a mão bruscamente, limpando a garganta. Partimos em 10 minutos. Fique perto. Se sentir qualquer cheiro, me avise imediatamente. Desta vez, não sussurre. Grite se for preciso. A sala do conselho era um antigo salão de pedra, um contraste gritante com a cidade moderna lá fora. 12 alfas estavam sentados em torno de uma enorme mesa circular, esculpida em um único tronco de sequoia. O ar estava pesado com a presença dominante, uma pressão que causava dor de cabeça e deixava os joelhos de Lyra fracos. Kalin entrou e a sala ficou em silêncio. Ele não se sentou. Ele caminhou até a cabeceira da mesa com Lyra um passo atrás dele, como um fantasma. Onde está Garrick? Perguntou o Alpha Thorn, um homem bruto com uma cicatriz no rosto. Rumores dizem que você tentou envenená-lo, Kalin, que você enlouqueceu. Kalin riu, um som frio e humilhante. Garrick é um traidor, e qualquer um que o esconder terá o mesmo destino. E quem é essa? Outra alfa, uma mulher chamada Celine, com cabelos loiros gelados, apontou um dedo bem cuidado para Lyra. Você traz uma ômega perdida para as câmaras sagradas. Você perdeu a cabeça? Ela é meus olhos, disse Kalin. E meu nariz. A mesa explodiu em risadas. Uma ômega! Thorn zombou. O que ela pode fazer? Buscar chinelos? Lyra recuou, desejando poder desaparecer. Mas então ela sentiu o cheiro. Era fraco, vindo do outro lado da mesa. Não era veneno desta vez. Era o cheiro da trapaça, mais específico. Cheirava a cachorro molhado e óleo de motor. Ela puxou a manga de Kalin. Ele se inclinou instantaneamente, ignorando os olhares furiosos do conselho. O homem de terno cinza, ela sussurrou. Alpha Jackson. Ele cheira como se tivesse estado nos esgotos e está mentindo. Posso sentir o cheiro azedo emanando dele em ondas. Kalin se endireitou. Ele olhou para Alpha Jackson, um homem de aparência nervosa que tinha ficado quieto até então. Jackson, disse Kalin agradavelmente. Como está o distrito portuário oriental? Bem, Kalin, Jackson gaguejou. Calmo, está mesmo? Kalin caminhou lentamente ao redor da mesa. Porque meu novo assistente me disse que você cheira como os túneis subterrâneos, aqueles que Garrick usava para contrabandear mercadorias. Jackson empalideceu. Isso é absurdo. Eu não cheguei perto dos túneis. Ele está mentindo, disse Lyra, sua voz ganhando força. O cheiro ficou mais forte. É ácido. Ele está apavorado. Kalin parou atrás da cadeira de Jackson. Ele colocou a mão no ombro do homem. Jackson, onde ele está? Jackson se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Não fui eu. Ele me forçou. Disse que mataria meu companheiro. A sala explodiu em gritos. Os guardas de Kalin se aproximaram, prendendo Jackson antes que ele pudesse se transformar. Kalin olhou para os outros alfas, seus olhos brilhando em dourado. Alguém mais quer questionar a utilidade dela? O silêncio tomou conta da sala. Eles olharam para Lyra com novos olhos. Não com respeito, mas com medo. Ela não era mais apenas uma serva. Ela era uma arma, e estava nas mãos do rei mais perigoso que eles já conheceram. O interrogatório do Alpha Jackson revelou um local, um estaleiro abandonado nos arredores do território. Kalin não perdeu tempo. Ele montou uma equipe de ataque. Você vai ficar aqui, disse Kalin a Lyra, enquanto colocava um colete tático no peito. Eles estavam no arsenal. Não, disse Lyra. Kalin parou. Ele olhou para ela surpreso. Com licença, eu vou com você. De jeito nenhum. É uma zona de guerra. Você é uma ômega sem nenhum treinamento de combate. Você vai morrer. Você precisa de mim, Lyra argumentou com as mãos trêmulas, mas o queixo erguido. Jackson disse que Garrick está lá. Mas e se for uma armadilha? E se houver explosivos ou mais veneno? Seus lobos não conseguem sentir o que eu sinto. Eu consigo sentir uma armadilha a 1 quilômetro de distância. Kalin segurou seus ombros. Não posso perder você, Lyra. A admissão pairou no ar, pesada e crua. Kalin parecia querer retirar as palavras, mas não o fez. Ele olhou para os lábios dela, depois para os olhos. Também não posso perder você, sussurrou Lyra. Você é o único que realmente me viu. Kalin xingou baixinho. Ele se virou para o chefe de segurança.
Dê a ela um colete de Kevlar e coloque-a no veículo blindado. Ela fica no veículo, a menos que eu diga o contrário. Entendido? Sim, Alpha. A viagem até o estaleiro foi tensa. A chuva batia contra as janelas, obscurecendo o mundo lá fora. Quando chegaram, o lugar parecia deserto. Guindastes enferrujados se erguiam como esqueletos contra o céu cinzento. Kalin liderou a equipe, movendo-se silenciosamente pelo labirinto de contêineres. Lyra ficou sentada no veículo, observando os monitores. Seu nariz estava tremendo, mesmo com o ar filtrado do carro. Espere! Ela abriu a janela apenas um pouco. O vento trazia um cheiro. Não era pólvora, não eram lobos, era açafrão. Lyra franziu a testa. Açafrão? Por que um estaleiro teria cheiro de uma especiaria exótica? Então ela se lembrou. Uma memória de sua infância. Seu pai contando-lhe sobre antigas rotas de contrabando. Eles usavam açafrão para mascarar o cheiro dos explosivos C4. Lyra. É forte o suficiente para confundir os cães. Kalin, ela gritou no fone de ouvido do comunicador. Kalin, saia! É uma bomba! Todo o setor norte. Cheira a açafrão. Recuem! A voz de Kalin rugiu pelo canal. Movam-se agora. Na tela, Lyra viu as assinaturas térmicas dos lobos fugindo do armazém norte. Segundos depois, o mundo ficou branco. A explosão sacudiu o chão, estilhaçando as janelas do veículo. Lyra foi jogada contra a porta, com os ouvidos zumbindo. Uma enorme bola de fogo consumiu o armazém onde Kalin estava momentos antes. Kalin! Lyra saiu do veículo, ignorando os gritos do motorista. Ela correu em direção à fumaça. O calor era escaldante. Kalin, aqui! Uma figura emergiu da fumaça, tossindo, arrastando um soldado ferido. Era Kalin. Seu rosto estava enegrecido pela fuligem, seu colete rasgado, mas ele estava vivo. Lyra colidiu com ele, envolvendo seus braços em torno de seu pescoço, enterrando o rosto em seu peito. Eu pensei. Kalin a segurou com força, levantando-a do chão. Ele enterrou o nariz em seu pescoço, inalando profundamente. Eu ouvi você. Você nos salvou novamente. Ele se afastou, seus olhos procurando os dela. A adrenalina estava alta, a fera dentro dele perto da superfície. Ele segurou o rosto dela com as mãos ásperas e trêmulas. Eu deveria ter deixado você em casa, ele rosnou. Você poderia ter morrido. Eu salvei você, ela repetiu. Sim, você salvou. Ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi feroz, desesperado e possessivo. Tinha gosto de fumaça, chuva e medo. Lyra se derreteu em seus braços, suas mãos agarrando o cabelo dele. Por um momento, a guerra não existia. Havia apenas o Alpha e sua Ômega. Mas o momento foi destruído por um aplauso lento e zombeteiro. Kalin interrompeu o beijo, girando Lyra. Atrás dele, um grunhido baixo rasgou sua garganta. Em pé no topo de um container, intocado pela explosão, estava Garrick. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher, alta, elegante, com cabelos ruivos que fluíam como sangue. Lyra engasgou. Ela conhecia daquele cheiro. Era o único cheiro que ela se lembrava de sua infância antes do orfanato. Olá, filha, disse a mulher com um sorriso afiado como uma faca. As pernas de Lyra cederam. Mãe, Kalin enrijeceu. Vera, sua mãe é Vera Galloway, a bruxa do leste. A única, ronronou Vera. Você tem um bom faro, pequenina. Exatamente como eu pretendia. Veja bem, Kalin. Lyra não foi um acidente aleatório. Eu a criei. Eu a fiz para ser a arma perfeita. Só não esperava que ela usasse seus dons para salvar você. Vera levantou a mão, energia roxa crepitando na ponta dos dedos. Não importa, uma ferramenta quebrada sempre pode ser descartada. Kalin rugiu, seu corpo se transformando, ossos estalando enquanto ele se transformava em um enorme lobo negro. Ele ficou em pé sobre Lyra, uma parede de pelos e fúria, pronto para destruir o mundo para mantê-la segura. A verdadeira guerra havia apenas começado. A chuva sobre o estaleiro se transformou em vapor ao atingir o calor do corpo transformado de Kalin. O rei Alpha estava como um enorme lobo negro da meia-noite, seu nariz vibrando através do chão de concreto. Seus olhos âmbar estavam fixos em Vera, a mulher que acabara de afirmar ser a criadora de Lyra. Bela fera, pensou Vera, descendo do container com graça sobrenatural. Ela não andava, ela flutuava, carregada por correntes invisíveis, mas, no fim das contas, era apenas um cão. Garrick estava ao lado dela, segurando um fuzil de assalto carregado com balas de prata. Ele parecia maníaco, com os olhos arregalados pela euforia da traição. Mate-o, Vera. Acabe com isso agora para que eu possa assumir o trono. Vera olhou para Garrick com um olhar de profundo tédio. Paciência, querido. Kalin se lançou.
Ele se moveu mais rápido do que os olhos humanos podiam acompanhar, um borrão de sombra e dentes. Mas Vera moveu o pulso e uma parede de energia roxa o atingiu. Kalin bateu na barreira com um estrondo repugnante, sendo jogado para trás em uma pilha de sucata. Ele gritou, um som que rasgou o coração de Lyra, mas se levantou instantaneamente, sacudindo sua enorme cabeça. Não, Lyra gritou. Ela correu em direção a ele, mas o ar ao seu redor ficou denso, pesado com o cheiro de ozônio e carne podre. A magia de Vera. Fique aí, pequena ferramenta. Vera ordenou sem olhar para ela. Preciso de você viva para a extração. Extração? Lyra engasgou, sufocada pelo cheiro ruim. Seu dom? Vera explicou, circulando o rei preso. Você sente o cheiro da verdade. Você sente o cheiro da intenção. Sabe por quê? Porque eu combinei seu DNA com a linhagem de Sears. Você é um detector de mentiras vivo. E eu preciso desse sangue de volta para terminar minha obra-prima. Kalin rugiu, jogando-se contra a barreira novamente, suas garras faiscando contra o campo de energia. Ele estava tentando chegar até Lyra. Garrick deu um passo à frente apontando seu rifle para o peito de Kalin. Eu disse, mate-o. Vera parou de circular. Ela se virou para Garrick. O cheiro no ar mudou instantaneamente. Lyra sentiu o cheiro antes que acontecesse. O cheiro da traição. Era forte como vinagre. Garrick, Vera suspirou. Você foi útil. Você forneceu os códigos de acesso. Você envenenou o vinho. Mas você é barulhento. O quê? Garrick abaixou a arma. A confusão nublava seu rosto. Nós tínhamos um acordo. Eu fico com a matilha. Você fica com a garota. Eu menti. Vera sorriu. Você não pode. Vera estalou os dedos. Garrick nem sequer gritou. O sangue em suas veias parecia ferver. Ele caiu de joelhos, arranhando a garganta. Sua pele ficou com uma tonalidade cinza horrível. Seus olhos saltaram. O karma é uma coisa engraçada, não é? Vera sussurrou, inclinando-se sobre ele. Você traiu seu rei por poder. Agora você é apenas combustível. Ela colocou a mão na cabeça dele. Um fluxo de energia vermelha fluiu de Garrick para Vera. Ele murchou instantaneamente, envelhecendo décadas em segundos, até não passar de uma casca no pavimento molhado. Lyra cobriu a boca para abafar um grito. Essa era a justiça severa sobre a qual ela havia lido nas histórias. Mas ver isso, sentir o cheiro de ferro queimado de sua morte era horrível. Kalin viu a barreira piscar quando Vera absorveu a energia de Garrick e aproveitou o momento em que ele não atacou Vera. Ele atacou o chão com um estrondo poderoso. Suas patas enormes esmagaram o concreto sob a barreira, fazendo detritos voarem. A onda de choque desequilibrou Vera. A parede de energia se estilhaçou. Kalin não hesitou. Ele não foi para matar. Ele foi para resgatar. Ele prendeu gentilmente suas mandíbulas na parte de trás do colete tático de Lyra e a jogou nas costas. Segure-se. Sua voz ecoou na mente dela. Era a ligação da matilha. Ele forçou uma conexão com ela. Lyra agarrou punhados de seu pelo espesso. Vá correr. Kalin saiu correndo. Ele saltou por cima da cerca do perímetro, ultrapassando 3,6 metros em um único salto e desaparecendo na densa floresta de Blackwood. Atrás deles, o grito de raiva de Vera quebrou as janelas de todos os carros no estacionamento. Eles correram por quilômetros. Kalin não parou até chegarem a uma velha cabana de caçadores nas profundezas das montanhas. Um refúgio conhecido apenas pela linhagem alfa. Ele desabou na varanda, voltando à sua forma humana. Estava nu, coberto de cortes e queimaduras causados pela barreira mágica. Ele tremia violentamente. Kalin. Lyra saiu correndo da varanda e encontrou um cobertor na caixa de emergência perto da porta. Ela o enrolou nele. Precisamos levá-lo para dentro. Ela o ajudou a entrar mancando na cabana. Estava empoeirada, mas abastecida com lenha e suprimentos. Ela acendeu uma fogueira na lareira e o cheiro de fumaça de cedro rapidamente encheu a pequena sala, mascarando o cheiro de sangue e chuva. Kalin sentou-se no tapete diante da lareira, com a cabeça entre as mãos. O fator de cura de um alfa era rápido, mas feridas mágicas demoravam a fechar. Lyra encontrou um kit de primeiros socorros e uma bacia com água. Ela se ajoelhou ao lado dele, mergulhando um pano na água para limpar a fuligem de seu rosto. Sinto muito, ela sussurrou com a voz embargada. Isso tudo é culpa minha. Ela é minha mãe. Eu sou uma criação de um monstro. Kalin ergueu os olhos. Seus olhos não brilhavam mais, mas ardiam com intensidade. Ele segurou o pulso dela, impedindo-a de continuar. Olhe para mim, ordenou. Lyra encontrou seu olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sou uma loba de verdade. Sou uma experiência científica. Sou apenas uma ferramenta. Como você disse, você não é uma ferramenta, disse Kalin com firmeza. Você é a alma mais corajosa que já conheci.
Você me salvou na festa. Você me salvou no estaleiro. Não me importo com quem te criou. Me importo com quem você é. Mas ela quer meu sangue, chorou Lyra. Ela nunca vai parar de nos caçar. Deixe-a vir, rosnou Kalin. Ele a puxou para mais perto até que ela estivesse montada em seu colo. O cobertor os cobria. O calor da fogueira e do corpo dele era avassalador. Vou queimar o mundo antes de deixá-la tocar em você novamente. Ele enterrou o rosto na curva do pescoço dela, inspirando profundamente. Você sabe por que eu consegui me conectar com você? Porque eu conseguia ouvir você na minha cabeça. Lyra balançou a cabeça. Não, só os companheiros podem. Ela parou. A compreensão a atingiu como um golpe físico. A atração, a capacidade de sentir o cheiro das emoções dele, a maneira como seu corpo vibrava quando ele estava perto. Oh! Ela sussurrou. Sim, murmurou Kalin contra a pele dela. Senti o cheiro no momento em que você entrou no meu escritório. Baunilha e terror. Mas por baixo disso era o lar. Você é minha companheira, Lyra. Mas eu sou uma ômega. Ela sussurrou, com as mãos repousando em seu peito nu, sentindo o bater constante de seu coração. Você é minha rainha, ele corrigiu. Ele a beijou então, devagar e reverentemente. Não era o beijo desesperado do campo de batalha. Era uma reivindicação, uma promessa. Por uma hora, a guerra lá fora não importava. Eles eram apenas um homem e uma mulher, unindo suas almas à luz do fogo. Mas a mente de Lyra ainda estava trabalhando. Mesmo enquanto ela estava deitada em seus braços, observando as chamas, uma memória olfativa foi ativada em seu cérebro. Kalin, ela se sentou de repente. O que foi? Ele ficou instantaneamente alerta, procurando por uma arma que não estava lá. Vera, disse Lyra, arregalando os olhos. No estaleiro, antes de absorver Garrick, ela cheirava a enxofre. Mas por baixo disso, ela cheirava a lilás seco, um ner. Kalin franziu a testa. Então, só há um lugar em todo o território onde os lilases crescem nesta época do ano. A estufa na antiga propriedade vitoriana ao lado do penhasco. Meu pai costumava patrulhar lá. Lyra virou-se para Kalin, uma determinação feroz endurecendo suas feições. Ela não está mais se escondendo nas sombras. Ela está na propriedade. Ela está usando as linhas lei para amplificar seu poder. Kalin se levantou, esquecendo a dor em seu corpo. Um sorriso sombrio e predatório se espalhou por seu rosto. Então, sabemos onde ela está. Sim, Lyra se levantou com ele. Mas não podemos simplesmente atacá-la. Ela tem magia. Precisamos ser mais espertos. Ela quer você, disse Kalin, seu rosto escurecendo. Ela quer seu sangue. Exatamente, disse Lyra. Ela caminhou até a janela, olhando para a lua. Então, vamos dar a ela o que ela quer. Eu serei a isca. Não, rugiu Kalin. De jeito nenhum. É a única maneira, Kalin. Se ela achar que estou me rendendo, ela baixará a barreira para me deixar entrar. É aí que você ataca. É aí que vamos acabar com isso. Kalin andava de um lado para o outro na pequena cabana, seu lobo lutando contra sua lógica. Ele sabia que ela estava certa. Vera era poderosa demais para ser derrotada em um ataque frontal. Eles precisavam de uma abertura. Ele parou na frente dela, segurando seu rosto com as mãos. Se você fizer isso, se ela te machucar, ela não vai, disse Lyra, colocando a mão sobre o coração dele. Porque agora posso sentir o cheiro do medo dela. Ela tem medo de você, Kalin. Ela tem medo porque sabe que um rei lutando por sua companheira é mais forte do que qualquer magia que ela tenha. Kalin beijou sua testa. Então caçaremos ao amanhecer e mostraremos à bruxa o que acontece quando se ameaça os Hikerak. O plano estava traçado. A tímida Omega havia terminado de sussurrar. Amanhã ela rugiria. A antiga propriedade vitoriana, situada na borda irregular da costa, como um abutre esperando para se alimentar. Era um monumento em ruínas de uma era esquecida. Suas pedras enegrecidas escorregadias com os respingos implacáveis do Pacífico. Mas foi a estufa que chamou a atenção do mentiroso. Ela brilhava contra o céu antes do amanhecer, uma estrutura esquelética de ferro enferrujado e vidro coberto de fuligem pulsando com uma luz roxa doentia e machucada. Lyra subiu sozinha a calçada de cascalho. As pedras estalavam ruidosamente sob suas botas, o único som que competia com o rugido do oceano abaixo. Ela mantinha as mãos levantadas em sinal de rendição, seu coração batendo em um ritmo frenético contra suas costelas. O vento agitava seus cabelos em seu rosto, carregando a névoa salgada do oceano. Mas, à medida que se aproximava, aquele aroma natural era sufocado por outra coisa. Era o cheiro da estufa. Não era apenas o aroma das flores. Era o cheiro adocicado e sufocante de lilases podres. Era doce, espesso e pesado,
revestindo a parte de trás de sua garganta como xarope. Por baixo dele, agudo e metálico, estava o cheiro da magia, instável e volátil. Ela parou diante das imponentes portas de vidro. Antes que ela pudesse alcançar a maçaneta, elas se abriram com um rangido de dobradiças enferrujadas, convidando-a a entrar na barriga da besta. Pontual, uma voz ecoou das profundezas úmidas. Eu agradeço isso. A maioria das pessoas tenta fugir. Vera ficou parada no centro da estufa, emoldurada por uma selva de flora retorcida e antinatural. Vinhas grossas como pitons pulsavam com veias bioluminescentes, deslizando sobre o piso de azulejos rachados. Flores com pétalas serrilhadas estalavam no ar. No centro desse pesadelo botânico, havia um altar de pedra, antigo e manchado. Vera não se parecia em nada com a mulher frenética que havia fugido do estaleiro. Aqui, em seu domínio, ela estava radiante. Sua pele era lisa como porcelana, brilhando com um brilho perolado. Seu cabelo ruivo fluía em torno de seus ombros como fogo líquido. Ela havia absorvido cada gota de vida de Garrick e estava embriagada pelo poder roubado. Estou aqui, disse Lyra, com a voz trêmula, mas o queixo erguido. Solte a matilha. Isso termina entre você e eu. Vera riu. Um som como sinos de vento chacoalhando em um cemitério. Bonito, mas oco. Oh, minha doce e ingênua criação. Não há matilha aqui. Há apenas Kallen, e ele provavelmente está rondando o perímetro agora, rosnando e latindo, esperando uma chance de bancar o herói. Mas ele não pode romper as barreiras. Somente aqueles com meu sangue podem entrar neste santuário. Ela gesticulou graciosamente para a fria laje de pedra. Deite-se, Lyra. É hora de cumprir seu propósito. Lyra deu um passo à frente, seus sentidos gritando. A perfeição visual de sua mãe era uma mentira. Seu nariz contava uma história diferente. À medida que ela se aproximava, o cheiro de lilazes se tornava insuportável, quase nauseante. Mas por baixo dele estava a verdade. Vera cheirava a terra úmida. Ela cheirava a água estagnada e ossos velhos. Era o cheiro de um túmulo. Você está morrendo, sussurrou Lyra, a percepção atingindo-a com a força de um golpe físico. O sorriso de Vera tremeu, a máscara escorregando por uma fração de segundo. Eu sou eterna. Não, disse Lyra, parando a poucos centímetros do altar. Ela olhou diretamente nos olhos de Vera, vendo o desespero frenético girando em suas profundezas. Eu posso sentir o cheiro, a magia que você roubou de Garrick. Ela não está sustentando você, está apodrecendo você por dentro. Você não precisa do meu sangue para se tornar toda poderosa, mãe. Você precisa do meu sangue apenas para sobreviver à noite. Os olhos de Vera se estreitaram em fendas reptilianas. A temperatura na estufa caiu 20 degraus. Suba no altar. Você está com medo, insistiu Lyra, sua voz ganhando força. Você cheira como um rato encurralado. Você sabe que sem mim, você se transformaria em pó. Silêncio. Vera gritou. Ela moveu o pulso e uma parede de força invisível atingiu Lyra. Lyra perdeu o fôlego ao ser jogada para trás, presa impotente contra a pedra dura do altar. Correntes invisíveis frias como gelo envolveram seus pulsos e tornozelos, prendendo-a com força. Vera se inclinou sobre ela, o rosto contorcido em uma careta que arruinava sua beleza artificial. Ela enfiou a mão nas vestes e tirou uma adaga de obsidiana serrilhada. A lâmina parecia absorver a luz ao seu redor. Você fala demais, sibilou Vera, inclinando-se até que seu rosto estivesse a centímetros do de Lyra, assim como seu pai. Ele implorou também, logo antes de eu drená-lo completamente. Ele achava que o amor o salvaria. Ele estava errado. O coração de Lyra batia forte contra suas costelas, o terror ameaçando engoli-la por completo, mas ela se forçou a fechar os olhos. Concentre-se, disse a si mesma. Não olhe para a faca. Sinta o cheiro da sala. Ela inspirou profundamente, filtrando o aroma adocicado das lilazes, o ozônio da magia, o ar salgado do oceano. Ela precisava encontrar a âncora. Todo feitiço, não importa quão poderoso, tinha uma fonte. Vera estava canalizando energia demais para segurar tudo em seu próprio corpo em decomposição. Onde está? Não era a adaga que cheirava a pedra fria? Não era o altar que cheirava a séculos de sangue? Então ela percebeu. Um cheiro forte e pungente. Enxofre. Cabelo queimado. Almas presas gritando no escuro. Ele pulsava do pingente de rubi pendurado no pescoço de Vera. A gema pulsava no mesmo ritmo das veias das plantas retorcidas. Era a bateria. Os olhos de Lyra se abriram rapidamente. Kallen, ela gritou, jogando a cabeça para trás, sua voz ecoando no teto de vidro. O colar. Mire no colar. Vera parou, a adaga pairando sobre o coração de Lyra. Ela parecia confusa.
um sorriso cruel se formando em seus lábios. Menina tola, ele não pode ouvir você. As proteções são à prova de som. Ninguém virá para atrapalhar. O mundo explodiu em uma chuva de cacos de cristal. Kalin não entrou pela porta. Ele veio do céu. Ele escalou a estrutura de ferro enferrujada da estufa no escuro, contornando completamente as proteções do perímetro ao entrar por cima. Ele quebrou o teto de vidro, um anjo da morte descendente. Ele pousou em sua forma humana diretamente no altar, montando nas pernas de Lyra para protegê-la. Ele segurava um pesado pé de cabra de ferro que havia arrancado do portão principal da propriedade. Seus músculos tensos com uma tensão explosiva. Antes que Vera pudesse processar a intrusão, antes que pudesse levantar um escudo ou proferir uma maldição, Kalin atacou. Ele não mirou na cabeça de Vera. Ele mirou em seu coração. A barra de ferro assobiou pelo ar, impulsionada pela força aterradora do Rei Alfa. Crack! O golpe acertou perfeitamente o pingente de rubi. O som foi ensurdecedor como um tiro em um cânion. A gema não apenas se quebrou, ela se vaporizou. Uma onda de choque de energia mágica, bruta e descontrolada explodiu para fora. Kalin foi jogado para trás, colidindo com uma cama de trepadeiras espinhosas, protegendo o rosto com os braços. As correntes invisíveis que prendiam Lyra se desfizeram no nada. E então os gritos começaram. Não eram gritos humanos. Era a baleia de 1000 anos de tempo roubado sendo recuperado em um único segundo. A luz roxa se apagou instantaneamente, mergulhando a estufa na luz cinza do amanhecer. Meu rosto, meu rosto. Vera arranhou sua pele, caindo de joelhos. Lyra saiu do altar, observando com fascínio horrorizado. A ilusão derreteu como cera perto de uma chama. A pele lisa e perolada de Vera ficou cinza e fina como papel. Seu cabelo vermelho vibrante ficou branco e caiu em tufos, flutuando no chão como folhas mortas. Seu corpo murchou, sua coluna se curvou, seus ossos se quebraram audivelmente sob o peso da idade acelerada. Em poucos instantes, a terrível bruxa do leste se foi. Em seu lugar estava uma figura frágil e esquelética encolhida nos azulejos frios, ofegando por ar através de pulmões cheios de líquido. Ela parecia anciã, uma casca de ser humano. Kalin gemeu, libertando-se das vinhas. Ele sangrava de uma dúzia de cortes, sua camisa estava rasgada, mas ele ignorou sua própria dor. Ele correu para o lado de Lyra, segurando seus ombros, seus olhos examinando-a freneticamente. Você está ferida? Ela cortou você? Estou bem. Lyra sussurrou, suas mãos agarrando os braços dele para se equilibrar. Estou bem, Kalin. Os dois se viraram para olhar para a coisa no chão. Vera olhou para eles com olhos leitosos e cegos. Seus lábios estavam rachados e sangrando. Ela tentou falar, mas apenas um som seco e rouco saiu. Ela estendeu uma mão trêmula e ossuda em direção a Lyra. Ajude-me! Ela sussurrou. Filha. Kalin se colocou entre eles, um grunhido baixo e estrondoso vibrando em seu peito, seus olhos brilhando em ouro. Não, ela precisa de um médico, disse Lara suavemente, a adrenalina desaparecendo, deixando-a com uma sensação de vazio. Ela precisa de um túmulo, retrucou Kalin, sua voz dura como granito. Ela matou seu pai. Ela torturou você. Ela tentou destruir minha matilha. Ele olhou para Lyra, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Mas a escolha é sua, minha rainha. Diga a palavra, e eu acabo com isso. Lyra olhou para a mão estendida em sua direção. Ela se lembrou do medo com que vivera por tanto tempo. A sensação de ser indesejada, de ser uma ferramenta. Ela caminhou até a mulher definhada e se ajoelhou. Ela não pegou a mão. Ela simplesmente se inclinou e inspirou. Você não tem cheiro algum, Lyra sussurrou, sua voz cheia de uma estranha e triste determinação. Sem poder, sem mentiras, sem lilazes, apenas poeira. Lyra se levantou e virou as costas para sua criadora. Deixe o conselho lidar com ela. Tranque-a onde ela não possa machucar ninguém. Não vou carregar sua morte na minha consciência, Kalin. Esse é um fardo que ela não merece carregar. Deixe-a viver com o nada. Kalin assentiu, com um profundo respeito brilhando em seus olhos. Ele pegou seu telefone e ligou para a guarda real. Protejam o perímetro. Temos uma prisioneira e tragam uma unidade de contenção. Ele envolveu Lyra com o braço, puxando-a para o calor de seu lado. Vamos para casa. 2 meses depois, o grande salão de baile do Sovereign Hall estava lotado, um mar de veludo, seda e grandeza polida. Mas desta vez, o ar não cheirava a medo, não cheirava a veneno ou traição. Cheirava a pinheiro, chuva fresca, champanhe caro e veado assado. Era o cheiro de uma matilha em paz.
Lyra estava na varanda alta, observando a multidão. Ela não estava usando um uniforme rígido de servidora, tentando se misturar ao papel de parede. Ela usava um vestido de seda prateada cintilante que fluía ao seu redor como o luar. Uma delicada tiara de diamantes repousava em sua testa, marcando sua posição. Nervoso, Kalin apareceu ao lado dela, deslizando o braço em volta de sua cintura. Ele parecia devastadoramente majestoso em seu terno preto cerimonial, com os bordados dourados em sua gola refletindo a luz, mas seus olhos âmbar eram suaves, reservados apenas para ela. Um pouco, admitiu Lyra, inclinando-se em seu toque. São tantos e todos estão olhando para cá. E nenhum deles ousaria desrespeitá-la, disse Kalin com firmeza. Você sabe como eles a chamam agora? Ouvi os anciãos sussurrando isso. Lyra sorriu, uma expressão genuína e calorosa que iluminou seu rosto. O sussurro? Não, Kalin corrigiu gentilmente. A verdadeira. Você limpou a casa, Lyra. Desde que você assumiu seu lugar ao meu lado, nós eliminamos mais 3 espiões, um tesoureiro corrupto e um informante na patrulha de fronteira. Você não salvou apenas a mim naquela noite no baile. Você salvou o reino. Ele a virou para ficar de frente para ele, com a mão segurando seu rosto e o polegar traçando sua mandíbula. O vínculo entre eles vibrava como uma corda dourada e calorosa que a fazia se sentir segura, amada e infinitamente poderosa. Eu te amo, disse Kalin, com palavras simples e absolutas. Lyra fechou os olhos e inspirou profundamente. Ela ignorou a comida, o perfume, a multidão. Ela se concentrou apenas nele. Ela sentiu o aroma de cedro de sua força, a riqueza de chocolate amargo de seu desejo e o perfume limpo e brilhante de sua honestidade. Não havia engano nele, nem segundas intenções, apenas devoção pura e genuína. Eu sei, ela sussurrou, abrindo os olhos para se afogar no olhar âmbar dele. Você tem o cheiro da eternidade. Kalin riu, um som rico que ecoou pelo salão, e a beijou. Foi um beijo que prometia uma vida inteira de proteção e parceria. Abaixo deles, a matilha explodiu em aplausos, levantando suas taças para o rei Alfa e a Ômega, que o salvara. A garota tímida que costumava se esconder nas sombras havia entrado na luz ofuscante. Ela havia aprendido que sua voz não precisava ser um grito para ser ouvida. Às vezes, um sussurro era alto o suficiente para derrubar um império, e quanto ao aviso, ela não precisava mais dar nenhum. O rei estava seguro e a rainha estava observando. E esse é o final incrível de uma Ômega tímida, sussurrou um aviso. Lyra passou de uma serva invisível para a salvadora do rei Alfa, provando que o verdadeiro poder não tem a ver com força física ou magia. Tem a ver com ver a verdade quando todos os outros estão cegos. Vera teve um destino pior que a morte. Perder sua beleza e poder para apodrecer em uma cela. Um karma duro e adequado para uma vida construída sobre mentiras. Ela queria ser eterna, e agora tem uma eternidade para olhar para a parede e não ser nada. O que você achou da habilidade única de Lyra? Você acha que ela fez a escolha certa ao poupar Vera, ou ela deveria tê-la matado ali mesmo na estufa? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste drama completo, dê um grande like neste vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações para não perder nossa próxima história de romance. Obrigado por assistir e até a próxima.